No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Supremo suspende posse de Alexandre Ramagem na direção-geral da Polícia Federal. Bolsonaro revoga a nomeação de amigo, mas diz que fará de tudo para ter delegado no cargo. Paulo Guedes reaparece em coletiva ao lado de Braga Neto, nega desentendimentos com o ministro e reafirma a tese de fomento ao investimento privado para fazer país voltar a crescer no pós-pandemia. Presidente desdenha da Covid-19 no Brasil, lamenta número de mortes superior ao da China e afirma que é Messias, mas não faz milagres. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 30 de abril do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em suspender a posse de Alexandre Ramagem na direção-geral da Polícia Federal, que provocou a revogação da nomeação por Bolsonaro de seu amigo para um cargo que exige autonomia, acabou, de alguma forma, dividindo as atenções com uma declaração do presidente na noite da última terça-feira, demonstrando sua total desumanidade. Questionado por uma repórter sobre o fato de o Brasil ter ultrapassado a China no número de mortes provocadas pela Covid-19, o chefe de Estado brasileiro se saiu com o seguinte absurdo: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagres." Quando se acha que Bolsonaro esgotou seu arsenal de perversidades e sandices, ele prova que sempre é capaz de se superar e estarrecer todo um país. A respeito desse episódio, eu gostaria de ler para vocês o artigo do cientista político e professor de Direito da USP, Conrado Hubner Mendes, no jornal Folha de São Paulo, publicado na última quarta-feira. O título do texto é "O Presidente Comete Crimes. E daí?" Será de Jair Bolsonaro a responsabilidade pelas mortes evitáveis da pandemia. A conduta estimulou o contágio, o discurso incentivou o desrespeito a ações sanitárias, a gestão desossou a capacidade estatal e tumultuou o ministério. Mas quem pode cobrar a conta de alguém cuja delinquência se tolera há 30 anos? Bolsonaro sempre sambou em cima da lotérica jurisprudência constitucional brasileira. Celebrou a ditadura, a tortura e a milícia. Pediu fuzilamento e guerra civil que mate uns 30 mil. Ameaçou mulher de estupro e festejou a morte. O STF nunca foi capaz de discernir na escatologia verbal e no discurso de ódio o abuso da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. O Congresso não notou qualquer ofensa à ética parlamentar. Permitiram que chegasse à presidência por meio de campanha de desinformação financiada por Caixa 2. O TSE segue o tempo judicial no modo aleatório. Esperemos. Continuam permitindo que o presidente banalize o crime de responsabilidade e, na pandemia, o crime comum também. Não bastasse a dieta de apreensão cotidiana que a pandemia nos aplica, a desordem política é administrada em doses diárias de agressão à democracia. Enquanto o governo e o presidente boicotam medidas de contenção da pandemia, o pior cenário de desastre se avizinha. Fazer justiça a Bolsonaro não pode mais se traduzir na crítica à sua ignorância, na ironia à sua carranca rude e obtusa, ou à masculinidade mal resolvida. Bolsonaro pode ser vulgar e tosco como nunca se viu na presidência, mas antes de qualquer coisa, comete crimes. Sobre crimes deve haver consequências jurídicas, não só eleitorais e morais.
Seus crimes de responsabilidade estão definidos na Constituição e na Lei 1079. As dezenas de atos criminosos se distribuem em 3 categorias: violação de direitos, ataque à autonomia institucional e ofensa à dignidade, honra e decoro do cargo. Temos a causa de impeachment juridicamente mais sólida da história. Nomear amigo do filho para chefiar a Polícia Federal é exemplar da afronta. E daí, debochou com a certeza de sua impunidade. Seu crime comum praticado à luz do dia está definido no artigo 268 do Código Penal. É crime contra a saúde pública com pena de detenção. Pedidos de impeachment se avolumam na Câmara. Ao Procurador-Geral da República chegam notícias-crime. Na gaveta do TSE dorme um pedido de cassação de chapa. São caminhos legítimos e alternativos. Dependem da coragem e tirocínio das autoridades. Segundo o mandamento de prudência, não se tira presidente em uma pandemia. Outro mandamento diz que em um país não pode enfrentar grave crise sanitária sob liderança de celerado. Esse mandamento revoga o anterior. A exceção prevalece sobre a regra. Stefan Zweig conta em suas memórias como Hitler testava uma pílula de maldade de cada vez. Esperava a reação e soltava outra dose até que se corroessem as defesas institucionais. Bastava Hitler pronunciar a palavra paz para entusiasmar jornais e fazê-los esquecer de seus atos passados. Zweig relata a dor de olhar para trás e ver que havia janelas de oportunidade para agir que se fecharam enquanto procuravam a moderação de Hitler. Antonio Scurati, autor de best-seller sobre a vida de Mussolini, descreve como pensadores da altura de Benedetto Croce desprezaram a malignidade do Duce. Pensavam que era apenas um personagem mais histórico do teatro da política. Abre aspas, Croce não entendeu nada sobre fascismo quando este foi constituído. Ainda não atinamos a magnitude do bolsonarismo. O certo é que subestimamos. Talvez Bolsonaro seja só o começo de um processo de autocratização definitivo ou um acidente irreversível e pedagógico, apesar do custo. A janela histórica parece ainda nos conceder uma fresta, quem sabe. Na dúvida, testar é imperativo de sobrevivência. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, João Batista Gomes. João Batista, bom dia. Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, João, por participar aqui conosco. João, nessa véspera de 1º de maio, parece que o trabalhador brasileiro tem mais a lamentar do que a comemorar. Os ataques à legislação trabalhista que acontecem no país desde 2016, quando Michel Temer assumiu a presidência da República, permanecem agora durante a gestão de Bolsonaro. De acordo com o discurso governista, a destruição da CLT fomentaria a criação de mais vagas no mercado. Mas o que vemos é o oposto disso, com os números de desemprego e desalento em níveis altíssimos já antes dessa pandemia de coronavírus, que veio para jogar uma pá de cal sobre o índice de ocupação no país. Como você analisa, João, a situação do trabalhador atualmente? Pois é, né? De fato é uma triste realidade do trabalhador brasileiro, né? A gente enfrentou essa situação, né? Um golpe estabelecido no país, onde toda a situação foi dizer que a reforma trabalhista traria novos empregos, né? E o que a gente viu foi exatamente ao contrário, uma precariedade e desemprego, mais trabalhadores jogados à informalidade, e a gente chega num índice antes, né, da pandemia, no caso, né, de cerca de 12, 13 milhões de desempregados, né? E aqueles que se mantêm os empregos continuam com a renda abaixo, né, daquilo que era o seu emprego anterior. Então a situação é muito difícil, né, para o conjunto da classe trabalhadora, e agora nesse cenário de Covid-19, né, coronavírus, a situação só se agravou, né? Então, para nós, né, os trabalhadores, a nossa perspectiva continua sendo a defesa do emprego e das condições de trabalho. Desde que assumiu o mandato, o Bolsonaro atacou ainda mais os já afetados sindicatos, proibindo o desconto do imposto sindical em contra-cheque, e editou essa vergonhosa medida provisória 905, que estabelecia a carteira de trabalho verde-amarela, precarizando ainda mais as relações de trabalho. MP, aliás, que acabou sendo revogada no dia em que expiraria para a edição de um novo texto. Frente a essas iniciativas criminosas do Executivo, dá para ter uma esperança de melhoria do quadro para o trabalhador em um futuro próximo, João? Pois é, né? Uma situação assim, né? Aquela velha frase, né? As coisas podem piorar, infelizmente, né? A medida provisória 905, né? A gente levou um combate duro, né, contra a medida provisória 905, que era a chamada carteira verde-amarela, né? Aquela que dizia que ia criar milhões de emprego, precarizando os jovens, né? E depois ainda na discussão eles aumentaram, né? Queriam colocar uma emenda também para que a carteira verde-amarela atingisse os trabalhadores acima de 55 anos. Bom, a gente fez uma dura briga contra a medida provisória 905 e conseguiu, então, suspender os efeitos, né? Porque no dia último dia de votação, né? Ela caducou, né? Ela não pôde mais ser renovada, porque ela já tinha sido renovada uma vez, então ela caducou, perdeu os seus efeitos, né? Mas isso é à disposição do governo Bolsonaro, né? Um governo que não respeita, né, a democracia. Os sindicatos fazem parte da democracia, né? A questão do financiamento do imposto sindical. Nós da CUT, nós sempre fomos contra o imposto sindical, né? É um princípio da CUT. Mas, evidentemente, num cenário de dificuldade, de ataque aos conjuntos dos trabalhadores, essa medida de estrangular o financiamento dos sindicatos significou, na verdade, quebrar os sindicatos, né? Mas, felizmente, né, o Bolsonaro acha que a gente só vive disso, mas não é, né? A gente vive da disposição de luta da classe trabalhadora. Mesmo nessa situação dificílima, né, onde a gente está no isolamento social, a gente não pode fazer grandes manifestações, atos e tudo mais, mesmo assim a gente conseguiu barrar a medida provisória 905. Evidente que ele vai voltar à carga, vamos dizer assim, né? Eles vão tentar mais alguma outra medida. Mas para nós, é assim, né? Tem que reafirmar nosso caráter de luta de classe, né? Os sindicatos surgiram para defender o salário e as condições de trabalho, e é isso que nós apostamos, né? Classe trabalhadora, ela pode tudo, inclusive reverter essa situação drástica, né? Mas com esse governo aí é bem difícil, né? Por isso que a gente é pelo fim do governo Bolsonaro.
Agora, João, eu vou te fazer uma pergunta que não é das mais fáceis, levando-se em conta o nível de ataques dos neoliberais. Entre as iniciativas tomadas pelos diferentes governos, tanto Temer quanto Bolsonaro contra os trabalhadores, qual você enxerga como a mais danosa até aqui? De fato é uma pergunta bastante difícil, mas vamos lá, olha só. Primeiro o seguinte, né? Eu acho que um golpe duro foi o governo Temer, né? Quer dizer, esse é um golpe pesado, né? Quer dizer, a gente sofreu um processo de impeachment no país, numa situação difícil, né? Quer dizer, os trabalhadores já estavam com dificuldades ali naquele momento. E aí vem um processo de impeachment rompendo com a democracia, né? O próprio Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que presidiu aquela sessão do impeachment, diz claramente, a Dilma não cometeu crime nenhum, né? Mesmo porque ela está com os seus direitos políticos garantidos, ela foi candidata a senadora, né? Então ali foi um momento pesado, né? Quer dizer, eu acho que ali começou a degringolar a situação do país, né? E o governo Temer, que era um governo, né, que não tinha compromisso nenhum, né? Ele aproveitou para atacar os direitos dos trabalhadores, em especial a questão da reforma trabalhista, né? Você vai se lembrar que ele também tentou aprovar a reforma da Previdência, né? E a gente conseguiu, através de uma greve geral, barrar a reforma da Previdência, né? Mas, logo em seguida, ele avançou com a questão da reforma trabalhista e conseguiu aprovar a reforma trabalhista, que foi uma pancada para cima dos trabalhadores, né? E o governo Bolsonaro, né, e aí sim eu acho que é um problemão, né? Ele conseguiu avançar na questão da reforma da Previdência, né? Ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, aumentando a idade mínima dos trabalhadores, quer dizer, isso, aumentando a idade, né, dos trabalhadores, não existia a idade mínima, né? E achatando o poder de compra dos trabalhadores. O salário mínimo, né, que ele, na verdade, parou com o crescimento do salário mínimo, né, milhões de aposentados, né, que dependem do salário mínimo, famílias que dependem do salário mínimo, é um ataque brutal, né, não está bem no terreno da classe trabalhadora, mas a questão da redução do Bolsa Família também eu acho que é uma medida muito drástica, né, para cima dos trabalhadores. Então, assim, eu classificaria as duas pancadas maiores para cima da classe trabalhadora, né? Tanto três, né? A questão do golpe contra a democracia no país, o impeachment da Dilma, a questão da reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né? Que eu sou servidor público, eles ainda não conseguiram até o fim aprovar a reforma da Previdência, né? E também como servidor público, né, quero ressaltar isso, né, que agora o Guedes veio com essa questão de que os trabalhadores do serviço público também têm que pagar parte da conta, como se a gente já não pagasse, né? Os servidores públicos estão sendo atacados duramente também, né? O setor privado sendo atacado, o setor público sendo atacado. A gente já tem salários congelados há anos e agora vem o Guedes dizendo que nós estamos com a geladeira cheia. Não, não é verdade. Nós estamos com a geladeira vazia faz muito tempo, né? Então, eu classificaria esses três ataques. O ataque à democracia, que foi o impeachment, a reforma da trabalhista, né, para pegar uma em cada governo, e a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, e, evidentemente, agora essas medidas provisórias que ele busca atacar os direitos dos trabalhadores, né? São ataques profundos à classe trabalhadora. Nem nesse período de excepcionalidade da Covid-19 o governo federal alivia, muito pelo contrário. Essa medida que permite os empregadores a suspenderem os contratos de trabalho ou cortar salários em até 70% é algo sem precedentes no país. A CUT tem recebido muitas reclamações de trabalhadores que foram atingidos por essa permissão do gestor público, João. Já há alguma medida judicial sendo tomada para contestar essa iniciativa? Pois é, né? Essa medida provisória, né, que é a medida provisória 936, é de uma violência, né, aos direitos dos trabalhadores enorme, né? O governo editou essa medida provisória, né, pode suspender os trabalhadores, né, o contrato de trabalho, reduzir o salário em até 70%, né?
e com a diminuição do salário, o governo paga via seguro-desemprego, né? Mas a média salarial ela é completamente rebaixada, né? Então é um ataque pesado, né? Muito pesado esse aí, né? E o mais grave, né? Ele também coloca uma questão de que os trabalhadores, nessa fragilidade toda, eles podem fazer as negociações direto com os patrões, né? Imagine o trabalhador ameaçado de demissão, ameaçado de perder a sua renda de trabalho. O que ele vai negociar com o patrão, né? Vai se impor à vontade do plantão. Num primeiro momento, a gente tinha conseguido, né, suspender essa medida e junto ao STF, né, que os sindicatos teriam que ser comunicados dessas medidas, desses acordos individuais, para que o sindicato homologasse ou não esses acordos individuais. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, no seu pleno, derrubou essa decisão, né? Então a gente está numa situação que o trabalhador ele está bem à míngua, né? E agora a 936 está para ser votada no Congresso Nacional. Para nós essa medida é muito ruim, né? Ela teria que ser derrubada, mas infelizmente a gente vê que os congressistas não estão muito à disposição de votar a favor dos trabalhadores, né? Então a gente está levando uma batalha aí, né, contra a medida provisória e no mínimo restabelecer essa questão da negociação sindical, mas só isso não basta, né? Porque na verdade a gente quer que o governo, nessa situação de pandemia, o governo tem que ajudar os trabalhadores, né? Não é só ficar dando dinheiro para o empresariado, né? Ele tem que ajudar os trabalhadores, tem que regulamentar rapidamente a questão da renda mínima, né? Porque ele pagou aqueles R$ 600 e a segunda parcela já determinou a suspensão, né? Então é um baita problema, né? A gente está numa situação difícil, mas como eu disse, a gente reafirma a nossa esperança na classe trabalhadora e de manter firme os sindicatos para poder retomar a qualquer momento essas lutas. Como a Justiça do Trabalho vem atuando em relação a essas questões relativas às medidas implementadas pelo governo Bolsonaro, João? Então, veja só, né? A questão da reforma trabalhista também atingiu a Justiça do Trabalho, né? Quando na verdade limita, desse ponto de vista, a defesa dos trabalhadores, né? Colocando inclusive a possibilidade do trabalhador pagar pesadas multas, né? Caso o processo dele seja negado, né? Então a Justiça do Trabalho, a gente vê como uma grande aliada dos trabalhadores, né? Mas na atual situação bastante limitada por conta da reforma trabalhista, né? Então o governo lá, o governo Temer, no caso, né, através da reforma trabalhista, de certa forma, diminuiu, né, o poder, né, que a Justiça do Trabalho teria para poder fazer a defesa dos interesses dos trabalhadores, né, e infelizmente, né, e a gente vê, né, que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho também não é um aliado das causas trabalhistas, né. A gente enfrentou aí essa situação no período anterior, a greve dos trabalhadores da área de petróleo, a greve dos petroleiros, puxada pela Federação Única dos Petroleiros, e foi determinadas multas pesadas, né, para cima da Federação Única dos Petroleiros, dos sindicatos dos petroleiros. A greve se manteve, né, depois acabou revertendo uma parte dessa questão, mas infelizmente hoje também a Justiça do Trabalho, que sempre foi, né, ajudou muito o trabalhador, hoje ela está bastante limitada pela ação da reforma trabalhista. E o Ministério do Trabalho, que foi extinto também pela atual gestão federal, qual é a falta que ele faz na imposição de políticas públicas para o emprego, João? É isso mesmo, né? Quer dizer, o Ministério do Trabalho, né, que era um ministério que permitia, né, que você poderia se utilizar dele, né, para poder proteger os trabalhadores de alguma maneira, né, foi uma das medidas que o governo efetuou, né, que foi acabar com o Ministério do Trabalho, demonstrando que ele não tem nenhum apreço, né, pelo setor dos trabalhadores, né. Então a extinção do Ministério do Trabalho também contribui para essa questão, né.
A questão das demissões é bastante pesada, né? Porque quando você acaba com o Ministério do Trabalho, você acaba, inclusive, reduz, né, completamente o poder de fiscalização do Ministério do Trabalho. A gente tinha o pessoal, né, que trabalhava nas delegacias regionais do trabalho, nas fiscalizações e tudo mais, e esse poder de fiscalização foi completamente diminuído, né? A questão do acompanhamento, inclusive, das normas de segurança de trabalho, né? Foram completamente diminuídos. Hoje você vê um aumento do número de acidentes de trabalho, né, que coloca em risco e a própria vida do trabalhador, né, levando o trabalhador a ter sequelas ou até mesmo levando à morte do trabalhador. E a questão do emprego, né? Quer dizer, a questão do emprego é bastante pesada, né? Quer dizer, numa situação dessa que o país está mergulhado, na verdade, as agências de emprego, que era patrocinado pelo Ministério do Trabalho, sem dúvida nenhuma, isso num retorno da pandemia ajudaria, né, para a recolocação dos trabalhadores no mercado do trabalho. Mas é aquilo, né, Anderson? Esse governo, ele não tem apreço nenhum pelos trabalhadores, né? Ele não tem apreço nenhum. Na verdade, ele olha para o andar de cima, né? Ele não olha aqui para baixo dos trabalhadores, que é quem sustenta a nação, né? Então, o fim do Ministério do Trabalho significou também o não compromisso desse governo com os trabalhadores desse país. João, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as ações que a CUT está promovendo para esse 1º de maio. Diante dessa necessidade de isolamento social, as comemorações acontecerão de outra forma. Parece que a ideia que unificou a maioria das centrais sindicais é de fazer uma live durante todo o dia, reunindo as principais lideranças do segmento e artistas também, não é isso? O lema desse ano é Saúde, Emprego, Renda, Democracia. Um novo mundo é possível com solidariedade. Explica aqui para os nossos ouvintes como será isso, João. Sim, é isso mesmo. O 1º de maio, né, é um dia de luta da classe trabalhadora em memória aos trabalhadores, né, em especial que a gente chama os mártires de Chicago, uma greve em 1889, uma greve que era por redução da jornada de trabalho, né, quem não vê vocês, hoje o governo querendo aumentar a jornada de trabalho, e uma greve potente nos Estados Unidos. Depois se tornou vitoriosa, mas os mártires de Chicago foram condenados à morte e à prisão perpétua, né? Então a gente realiza esse ato, né, em caráter internacional, que a gente diz claramente, é o Dia do Trabalhador, é Dia do Trabalhador, né? É o dia de homenagear todos os trabalhadores e suas conquistas pelos direitos. Pois bem, esse ano é diferente, né? É o 3º ano consecutivo que vai ter ato unitário das centrais sindicais, mas esse ano, decorrente à pandemia do coronavírus, a gente vai realizar o ato virtual, né? Então, a programação começa a partir das 11h30 da manhã, né? Com atividades via live, né? Via virtual, com shows, com falas, vai ter depoimentos e tudo mais, né? Da nossa parte, os convidados nossos da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, são aqueles que estiveram sempre ao lado da luta da classe trabalhadora, né? Seja pela democracia contra a ditadura militar, seja para a conquista dos direitos da classe trabalhadora, seja para a gente poder ter os direitos que nós temos hoje, né? Então vai ser ao longo do dia, a partir das 11h30 da manhã, né? Vai ter o acesso lá no site da CUT, das centrais sindicais, e a ideia nossa também, viu, os ouvintes, é que é o Dia Internacional do Trabalhador. Normalmente, o governante do país, o presidente do país, faz uma declaração na nação. Não sei o que o Bolsonaro vai fazer esse ano, mas nós também estamos organizando um grande panelaço a partir das 8h30 da noite, né, às 20h30 da noite, caso o Bolsonaro fale. E se não falar também, nós vamos para as janelas, né, porque a gente tem muito motivo para combater esse governo. Agora, João, como é que você avalia a disposição da classe trabalhadora para manter a pauta de lutas diante de uma realidade tão cruel, que acaba obrigando boa parte da população a concentrar esforços para a manutenção de sua subsistência? Isso tem afetado a mobilização dos trabalhadores? É difícil mesmo, né? A gente costuma dizer que nós estamos numa defensiva, né? Nós estamos numa defensiva
nós estamos aqui tentando segurar os direitos que a gente conquistou, né, com muita dificuldade, porque a gente tem um governo que não respeita os trabalhadores e muito menos a democracia. O que nós estamos fazendo é o seguinte, né? Na verdade, a gente tem que responder aos trabalhadores em cada caso, né? Em cada fábrica, em cada local de trabalho, em cada hospital, em cada comércio, né? A gente viu que essa coisa horrível, essa cena horrível essa semana de um empresário lá de Campina Grande, né? Pedindo para que as trabalhadoras se ajoelhassem para que o comércio abrisse. Imagina isso, né? O patrão pedindo para o trabalhador abrir o comércio para colocar em risco a vida dele, né? Então essa é a situação. Mas o que nós orientamos os sindicatos da CUT é que faça resistência, né? Ali onde tiver demissões, a gente ter condições de fazer atividades, garantindo, né, a distância, né? O isolamento social está colocado, mas a gente aqui, por exemplo, eu estou atuando muito no serviço funerário de São Paulo. A gente está fazendo reuniões, a gente usando máscara, o álcool gel, mantém o distanciamento de 2 metros, faz assembleias dessa maneira, né? Porque se o governo ataca a gente também tem que se defender, né? Então, nessa situação difícil, a gente também tem que ser criativo. E a outra situação é que também está tendo assembleias virtuais, né? Está tendo atividades de assembleias virtuais para poder tirar diretrizes para enfrentar essa situação. Você que já está há muitos anos na luta sindical, João, diz aqui para mim, o perfil do trabalhador mudou muito de 15 anos para cá? Como você compara o trabalhador brasileiro na época dos governos Lula, por exemplo, e hoje? Dá para apontar diferenças? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida há uma mudança da classe trabalhadora, né? Sim, há uma mudança, né? Com as novas tecnologias, há uma mudança, mas eu penso o seguinte, viu? Na verdade é o seguinte, há uma mudança do perfil da classe trabalhadora, mas as formas de luta e as formas de organização nossa, de alguma maneira ela se mantém e também tem que ser inovada, evidentemente, né? Porque hoje o trabalhador em área de serviços, na área de tecnologia, essa coisa toda acontece, né? Mas a gente continua tendo os trabalhadores aí de ponta, né? Na linha de frente da indústria, na linha de frente do comércio, nos serviços públicos, né? Em relação ao governo Lula e depois os governos posteriores, inclusive, eu diria o seguinte, né? A gente teve muito avanço, né? E a gente teve muitas conquistas, né, nos governos anteriores. Eu, assim, numa questão mais geral, eu diria que a maior conquista foi a questão da valorização do salário mínimo, né? A gente tinha um aumento do salário mínimo anual de acordo com o PIB, né? Isso ajudava e muito a classe trabalhadora. Foi o momento que a gente teve mais o aumento salarial. A gente também teve o piso salarial do magistério, né, que todo mundo fala que tem que investir na educação, pagar bom salário para os trabalhadores, e no governo também, no governo anterior, a gente conseguiu, né, conquistar o piso nacional do magistério. Muitos governos ainda não aplicam, né, mas a gente exige a aplicação. Teve também no governo Dilma a questão nacional, né, do reconhecimento dos trabalhadores domésticos, né, com o registro de carteira, com os pagamentos dos direitos dos trabalhadores e assim por diante. Ou seja, foi governos que olhou para o trabalhador, né, que mesmo que a gente teve também conflitos, evidentemente, que é normal, né, os trabalhadores ter conflitos com o governo, mas a gente também conseguiu ter muitos avanços, né. Então eu diria que é incomparável, né, os 2 governos anteriores, Lula e Dilma, que depois com os governos que seguiram, que foi o Temer e em seguida agora o Bolsonaro, que a gente está vivendo essa situação toda de ataque brutal à classe trabalhadora. Como você espera o mundo do trabalho depois dessa crise provocada pelo novo coronavírus, João? A informalidade e a precarização já vinham em uma crescente há muito tempo, bem como esse processo de desindustrialização do Brasil. O chão de fábrica foi reduzido a uma parcela muito diminuta. Como você observa o trabalhador após a encerrada essa pandemia? Sem dúvida nenhuma será uma situação extremamente difícil, né? Porque a gente já está vendo, né? Na verdade, da nossa parte, a gente prevê se preparar
para a gente preservar os trabalhadores, preservar os empregos, preservar os direitos, mas o que a gente está vendo por parte do governo é exatamente o contrário, né? O governo se prepara para poder aprofundar essas medidas, né? A gente falava da medida provisória 905, que caducou, que é a verde e amarela, mas eles vão retomar, eles vão querer retomar. A gente está falando da 936, né? Que reduziu o salário dos trabalhadores, né? Que suspendeu contratos de trabalho. Então, no pós-pandemia aí, quando a gente retomar, com certeza eles vão querer tornar essas medidas permanentes, né? Então vai ser um grande desafio para nós reconquistar cada direito retirado, né? A dificuldade, como você diz, né, da diminuição da classe, tudo mais, vai ter, por exemplo, no chão de fábrica, né, o número de trabalhadores diminuído, isso tudo, isso conta, é verdade. Mas não tem jeito, né? A classe trabalhadora é aquela coisa, né? A gente pode estar em poucos, mas a gente continua sendo aqueles responsáveis pela produção da riqueza do país. Então, cada direito retirado, cada ataque que eles foi feito para a gente vai ter que organizar a luta para reconquistar. E nada como aquilo, né? A gente vai ter que retomar o bom sindicalismo, né? O bom sindicalismo, ou seja, o sindicalismo voltado para o local de trabalho, para a organização dos trabalhadores em cada local de trabalho, buscar agrupar os trabalhadores da mesma base sindical, tudo junto, né? É inadmissível que por exemplo, uma fábrica metalúrgica tenha 2, 3 sindicatos, né? Não, nós queremos um sindicato único para poder coordenar toda a luta ali do sindicato local, né? Ou no serviço público, assim por diante, né? Então eu acho que vai ser um momento de grande desafio, mas vai ser um momento também de grandes lutas, né? Para retomar os direitos que foram retirados nossos. João, como nós já dissemos, esse encerramento das atividades de uma série de indústrias vem afetando não só o emprego e a renda da população brasileira, bem como o desenvolvimento do país. Qual é a importância do investimento público para a retomada da atividade industrial no Brasil? Pois é, né? Eu, como trabalhador do serviço público, a gente sempre defendeu o serviço público como uma forma de, na verdade, você administrar o Estado, né? Não é de hoje, né, que vem essa questão de que precisa reduzir o Estado, o Estado não pode estar tão metido na economia do país, o Estado é pesado, né? A gente lembra desde a época do Collor, quando o Collor começou a reforma administrativa, aquele elefante grande entrando na loja de louça, quebrando tudo, né? O Estado não pode ser pesado desse jeito. Vamos imaginar o seguinte, né, Anderson? Vamos imaginar nessa situação de pandemia, se a gente não tivesse um sistema de saúde pública como é o SUS em nível nacional. Imagina, né? Só imaginar, já diante da situação do SUS, a gente está enfrentando uma situação extremamente difícil, né? Imagine se a gente não tivesse um sistema único de saúde, um sistema público nacional de saúde. Imagine se a gente não tivesse, né, um setor de transporte. Imagine se a gente não tivesse uma segurança pública, se a gente não tivesse uma rede de assistência nacional, de atendimento, os CRAS, né, os CRES, o regime geral aí de assistência social em nível nacional. Imagina se a gente não tivesse isso. Então, para nós, né, nessa situação de que as empresas entrando numa situação extremamente delicada, né, o reforço do Estado no retorno das atividades vai ser muito importante, né? A gente vai ter muita gente com problema de saúde, a gente vai ter muita gente com problema na área da educação, a gente vai ter muita gente com problema com questão psicológica e assim por diante. Então é evidente, né, que esse é um momento que o Estado tem que entrar com muita força. Inclusive eu defendo, né, que o governo tem que pegar sim investimentos do poder público para poder investir no crescimento dos serviços públicos e também ajudar concretamente o povo, né? Como a ajuda emergencial de R$600, ela vai ter que ser mantida, não vai ter jeito. Pegar recursos públicos para colocar para os trabalhadores desempregados, pegar recursos públicos para ajudar no pagamento dos salários dos trabalhadores, né, que foram cortados pela medida 936, medida provisória 936. Então eu acho
que o poder público ele tem muito que jogar nesse papel. Eu não sou daqueles não que acham que tem que diminuir, pelo contrário, o serviço público, o poder público tem que ser reforçado e o Estado tem que estar a serviço do povo, né? Não a serviço dos grandes empresários, dos grandes banqueiros que continuam lucrando, né? Tem que sim investir no poder público e o Estado tem que jogar esse papel. Agora, João, eu gostaria de uma análise sua para esse momento político que o país atravessa. Essas denúncias do Sérgio Moro contra o Bolsonaro parece que vão ressoar por muito tempo lá em Brasília. Há um horizonte para uma mudança no comando do Palácio do Planalto depois de exposta essa rede de influência que quer ser implantada na Polícia Federal, João? Pois é, né? Eu acho que essa questão da saída do Sérgio Moro com essa crise armada aí com a Polícia Federal demonstra a crise que eles estão metidos, né? O Sérgio Moro foi peça fundamental para a eleição do Bolsonaro, né? Vamos lembrar. Sérgio Moro, juiz federal lá de Curitiba, que mandou prender o Lula, né? E que tirou o Lula da disputa eleitoral, né? Todas as pesquisas diziam que o Lula poderia ganhar as eleições. E mesmo depois, né, com a candidatura do Haddad, a gente viu a política das fake news, né? Que levou a derrota eleitoral do candidato Haddad, né, do PT. E o Sérgio Moro faz parte desse negócio, né? Quer dizer, ele é o patrocinador dessa crise também. E depois ganhou como prêmio o Ministério da Justiça, né? E que é aquela coisa, né? O pessoal fala, né? O mundo gira, né? Por isso que a Terra é redonda e o Bolsonaro se utilizou da sua política, né? De tentar controlar, vamos dizer assim, toda a situação, né, do Planalto, né, ele tentando controlar todas as coisas. Aí ele, como ele não confia em ninguém, né, confiava até o Moro um dia antes, agora ele diz que o Moro é um traidor, né, e a coisa que o valha, né, mas na verdade o Moro era o homem, era o braço direito dele, né. E na primeira crise, né, de ele querendo controlar a Polícia Federal para não investigar os filhos dele e o próprio governo dele, é disso que se trata, né? A Polícia Federal pode investigar qualquer um, né? Mas eu acho que vai longe essa crise, né? E o Bolsonaro, o que ele tenta, né, é tentar governar acima de tudo, né? Ele diz que ele é antissistema, mas ele viveu 30 anos no Congresso Nacional. Ele diz que é contra os sistemas, mas ele votou tudo contra a classe trabalhadora, tudo contra o povo, né? Ele diz que é antissistema, mas ele é beneficiado da justiça, né? Então nós esperamos que a gente tenha condições, né, nessa situação toda de avançar a luta pelo fim desse governo Bolsonaro, né? Porque eu acho que é a expectativa que se cria na atual situação do país, na situação difícil de pandemia, mas nós não podemos também facilitar, não. A gente tem que continuar o combate a esse governo. E o Congresso, João? Ao que tudo indica, essa aliança neoliberal entre o Executivo e o Legislativo vão perdurar por um bom tempo no país. Há interesse dos deputados e senadores em levar à frente um processo de impeachment contra o Bolsonaro com tantas pautas em comum? Olha, eu diria o seguinte, eu sou daqueles que eu não dou um mínimo de confiança a esse Congresso Nacional, né? É um Congresso Nacional, eu diria que um dos piores Congressos Nacional, que elegeu pessoas que não tinham o mínimo de compromisso com a democracia no país, né? Muitos deles foram beneficiados por essa política, né, patrocinada pelo Bolsonaro, em especial das fake news, né? Das notícias falsas, né? Então esse Congresso Nacional eu sou um daqueles que não tenho a mínima de confiança, né? Mínima mesmo, não confio nesse Congresso em hipótese alguma. Evidentemente, hoje eles detêm o Maia está lá na presidência do Congresso Nacional e nessa discussão aí da medida provisória 905 a gente viu, né? Ele facilitou e muito a vida do governo para votar a medida provisória 905. Depois aí criou uma outra situação e o Alcolumbre acabou não colocando em votação e ela caducou. Mas eu não confio nesse Congresso. Quanto a avançar ou não o processo de impeachment, seria um processo longo, né? Não é um negócio rápido, né? Mas eu também tenho muita desconfiança, viu? Eu não tenho muita esperança nesse Congresso Nacional, não. Eu acho que a gente vai ter que continuar a nossa luta aí
a luta nas condições que a gente está levando, fazendo manifestações virtuais, fazendo as lutas nossas através das janelas, dos panelaços, do Fora Bolsonaro, né? Eu acho que nós vamos ter que apostar de novo nos trabalhadores, porque eu não confio nesse Congresso, não dou voto de confiança nenhum a esse Congresso. João, você enxerga viabilidade na alternativa Mourão? O general parece seguir alinhado com Bolsonaro, tem evitado falar sobre essa crise com o Sérgio Moro. Alguns andam dizendo que o risco para o fechamento do regime se amplia caso ele assuma o Palácio do Planalto. Você é outro que acredita nessa possibilidade sombria? Olha só, hein? O Mourão, vamos lá, né? O Mourão, ele é o vice-presidente do Bolsonaro, né? Ele é o cara que buscou criar as condições aí, né? De criar relações, inclusive com a situação do Bolsonaro, né? Muita gente dizia, o Mourão, ele tem mais jogo de cintura, conversa mais, mas o Mourão é o vice do Bolsonaro, né? Então por aí já abre-se uma desconfiança completa com essa chapa, né? O presidente e o vice fazem a mesma parte do mesmo programa político, né? O governo Bolsonaro, eu vejo ele da seguinte maneira, é um governo que gera crises, né? Ele vive de crises em cima de crises. E o Mourão, né, aparecia como uma espécie de pessoa mais equilibrada. Eu não vejo dessa maneira, entendeu? Eu vejo que o Mourão é um que está ali aguardando o que pode acontecer, né? Então, esses últimos dias aí, logo após a crise com o Moro, ele andou aparecendo, né? Andou aparecendo, parece que fazendo reuniões com o Centrão, tentando buscar uma conversa com o Congresso Nacional para poder botar água na fervura aí da situação. Mas eu não vejo com bons olhos, não, né? Eu acredito dessa maneira, né? Eu acredito que o Bolsonaro e o Mourão, eles estão juntos, né, no mesmo projeto, e evidentemente que se o regime buscar caminhar para o fechamento, é um regime que evidentemente pode criar problemas gerais para a democracia no país. Mas eu reafirmo, eu acho que a nossa luta é contra o governo, é o fim do governo Bolsonaro, é contra os dois, é contra Bolsonaro e contra Mourão, entendeu? E a gente tem que criar a situação para mudar esse regime todo, entendeu? Porque veja só, o Congresso Nacional, que eu também acabei de afirmar que eu não confio nele, seria uma alternativa, né? Caçando a chapa, assume o Maia para organizar eleições, vão ser eleições nos mesmos moldes que a gente viu, entendeu? Então, para nós, a gente teria que mudar o regime todo, né? Teria que avançar na mudança do regime para botar fim ao governo e a gente construir novas instituições, inclusive no país, né? No nosso Congresso Nacional da CUT, a gente até levantou a palavra de ordem, né? De que numa situação de fim de governo, a gente teria que levantar a questão de uma constituinte no país, né? Para poder rever tudo o que aconteceu nesse país, né? Porque do jeito que está, de eleições em eleições, a gente vê que as coisas não resolvem, né? Então a gente teria que dar um avanço democrático no país, que seria uma constituinte, né? Para a gente poder reformar as instituições desse país. Mas evidentemente que nessa situação fica muito mais difícil. Mas eu também acho que o que tem que acabar é Bolsonaro e Mourão, né? Os dois não são alternativas de saída para o país. Para encerrar, João, eu gostaria que você deixasse um recado para o trabalhador brasileiro na véspera dessa data tão importante que é o 1º de maio. Olha, essa data é importante mesmo, né? Reafirma, é um dia de luta da classe trabalhadora, a gente comemora essa data em nível internacional. Reafirmo que não é dia do trabalho, é dia do trabalhador, né? Esse que é o nosso dia. É um dia que nós comemoramos de forma internacional, todos os sindicatos, todos aqueles que reivindicam do movimento dos trabalhadores, né? Eu diria o seguinte, a gente acho que está vivendo uma situação que a gente nunca viu, né? Todos nós que estamos vivendo nesse momento, a gente nunca viu em escala mundial, né? Mas é um momento de que a gente tem que olhar para a situação e a gente reafirmar
aquela questão que os trabalhadores podem tudo, na minha opinião. Os trabalhadores podem tudo. Porque os trabalhadores são aqueles que constroem a riqueza do país, são aqueles que constroem a nação do mundo, né? Sem os trabalhadores, sem a força de trabalho dos trabalhadores, não haveria nada no mundo. Desde o trabalho mais braçal, né, desde o trabalho mais braçal que a gente tenha no mundo do trabalho, até o trabalho científico, até o trabalho mais aprofundado, que requer todo um conhecimento, né, é a classe trabalhadora, né? São os trabalhadores nos mais diversos níveis que se organiza para poder resistir. A gente vive uma situação mundial muito tenebrosa. Um governo norte-americano, né, que é o Trump, né, que o Bolsonaro seguiu toda a linha. A gente vê nos Estados Unidos as milhares de mortes, né, e aqui no Brasil a gente já viu que ontem, no início da semana, né, batemos o maior número de 5 mil mortes, né? Mais de 5 mil mortes, é o número de mortes acima do que aconteceu na China, né? Então é muito preocupante, né? Então acho que esse momento é o momento de preservar vidas, e para preservar vidas a gente precisa garantir todo o atendimento à população. Aí com os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, da segurança, da assistência, da limpeza, do serviço funerário, ou seja, todas as áreas emergenciais que tem que ser protegido. E também tomar medidas de isolamento, né? Essas medidas precisam continuar, né? Todos os cientistas dizem isso, todos os estudiosos dizem isso, e precisa continuar. E preservando tudo isso, e preservando a classe trabalhadora, preservando o povo trabalhador, eu acho que a gente tem condições de reconquistar tudo aquilo que foi perdido. Essa é a minha esperança, entendeu? Essa é a esperança, eu acho, que da Central Única dos Trabalhadores. A gente precisa preservar os trabalhadores, preservar as organizações sindicais, os sindicatos, né? Porque é a forma da gente poder reconquistar tudo aquilo que a gente construiu de direitos nesse mundo. E se construiu, é porque os sindicatos fazem parte da sociedade, né? Não só da sociedade brasileira, mas da sociedade em escala mundial. Os sindicatos é uma conquista democrática dos trabalhadores e nós não vamos abrir mão dela. Então, viva o 1º de maio, viva a luta da classe trabalhadora. Foi muito bom conversar com vocês. Estamos à disposição para poder continuar essa conversa. João, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um excelente dia de lutas amanhã e deixo o meu abraço. Certo, Anderson, foi muito legal conversar com vocês aí do programa Faixa Livre. Espero que eu possa ter contribuído aí para os ouvintes, né, tá por dentro da situação, né, e não é sempre, né, que a gente pode falar do 1º de maio, da luta da classe trabalhadora, né. É muito bom falar para o programa a partir da nossa visão, né, do que é o Dia do Trabalhador. E a gente, com toda certeza, vamos conseguir superar essa situação que nós vivemos mundialmente e a gente vai ter condições de voltar a viver, né? A voltar a condições de vida plenamente para o conjunto dos trabalhadores e dos povos, né? Essa é a nossa perspectiva. E para isso, para nós está claro, nós somos pelo fim do governo Bolsonaro, somos para reconstituir tudo que nós estamos perdendo, reconstruir inclusive a democracia, né, que a gente está sendo ameaçada nesse país. Então, viva a classe trabalhadora, viva os trabalhadores do Brasil e do mundo todo, viva a Central Única dos Trabalhadores, viva a CUT. Conversamos aqui com João Batista Gomes, ele é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em 2 contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas 2 contas serão aceitos,
sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre, mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, o Simpro-Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí na luta, como sempre, brigando pelo emprego do trabalhador e pela manutenção dos seus salários, né? Os professores estão trabalhando e trabalhando muito. Então, bom dia a todos e vamos ao debate. Muito obrigado, Oswaldo, por estar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Oswaldo, é notório que o trabalhador brasileiro vive nos últimos anos uma rotina de ataques, enfrentando os interesses cada vez maiores do patronato e tendo de lidar com uma luta desigual para manter sua subsistência em um mercado onde cada vez mais se abre mão de direitos pela simples manutenção do emprego. Na véspera desse 1º de maio, como você observa a situação do trabalho no Brasil? Temos momentos muito difíceis, né? Com retiradas de direitos, a partir do golpe de 2016. Quer dizer, então, vivemos um governo Temer, vivemos o governo Bolsonaro, e que a preocupação deles não é com o trabalhador, não é com o emprego e nem com o salário dos trabalhadores. É apenas com um grupo de elite de empresários que, na verdade, são os colonizadores a serviço do capital nacional e estrangeiro. Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Então, em síntese, a nossa luta não é só pela manutenção do emprego e a manutenção do salário. Nossa luta é pela manutenção dos nossos direitos como cidadão, com a dignidade humana, com o respeito. E é nesse momento de pandemia, com a nossa vida, que é mais importante, né? A saúde de todos. É triste ver algumas pessoas dizendo que, não, morreram 5.000 pessoas, qual a importância que isso faz, né? A insensibilidade é muito grande. Então, o 1º de maio, esse 1º de maio histórico, né? No momento de pandemia mundial, é um 1º de maio que faz uma reflexão profunda da importância do mundo do trabalho. Ultimamente a gente percebe que muitas pessoas não se consideram trabalhadores, se consideram não sei o quê, né? Mas não se consideram trabalhadores, quando na verdade quem produz a riqueza do mundo são os trabalhadores. E a gente percebe nesse momento que sem trabalhador não existe riqueza. Então o Sindicato dos Professores ele tem uma postura firme e crítica a esse momento histórico que nós estamos vivendo e a defesa intransigente dos nossos direitos. Então, nesse momento, nós estamos batendo fundo na medida 936 do governo, que é muito ruim para todos. É uma medida em que ela não protege o trabalhador nesse momento de pandemia. Pelo contrário, ela transfere para o empresário uma parte, né, da riqueza produzida na sociedade para ele pagar os salários. E evidentemente, aqueles trabalhadores acima de um salário mínimo, ele não recebe integralmente, ele acaba recebendo parcialmente. Isso é muito ruim. Então, é um 1º de maio de luta, um 1º de maio de resistência pela vida, um 1º de maio de um processo histórico em onde o capital acumula cada vez mais, mesmo no momento de crise. Você vê os grandes empresários falando que é o momento deles enriquecerem e evidentemente em cima da vida das pessoas e do suor das pessoas, desses trabalhadores, que infelizmente muitos não podem ficar em casa. Nós vivemos uma sociedade em que muitos estão trabalhando para poder pagar o seu alimento do dia a dia. Então é muito triste isso. Então 1º de maio é um 1º de maio de luta, de resistência, de solidariedade, de preservação da vida, dos nossos direitos profundamente e principalmente pela nossa luta cotidiana de permanecermos vivos numa sociedade que, infelizmente, não preserva os trabalhadores.
Agora, especificamente entre os profissionais de educação, você que é presidente de um importante sindicato da categoria, consegue traçar um panorama do cenário para os nossos ouvintes? Os professores e as professoras hoje, né, nesse momento de pandemia, estão trabalhando normalmente. Alguns trabalhando, alguns não, muitos trabalhando muito mais do que o normal. Porque trabalhar em casa o tempo inteiro atendendo virtualmente é muito desgastante. E, evidentemente, ele não para de trabalhar, além de ter que cuidar da sua casa, dos seus filhos, etc. Então, como todo trabalhador. Então, como os profissionais da saúde estão num momento heróico aí de manter a vida das pessoas, né, de buscar que as pessoas permaneçam vivas, os trabalhadores de educação estão tentando, né, com todas as suas forças, dar continuidade a uma vida educacional de formação para todos os seus alunos. Então é um momento muito difícil e que infelizmente, né, algumas instituições elas não percebem isso e utiliza esse momento até para tirar cada vez mais direito dos professores. E, evidentemente, isso prejudica muito o processo. Então, para nós, professores e professoras, nossa vida está sendo cada vez mais dura nesse processo, porque a gente está trabalhando muito, a gente está tentando continuar vivo nesse processo de organização da sala de aula e dar toda a atenção ao nosso aluno, que é aquele aluno que a gente sabe que ele está em casa e ele não consegue manter esse processo. Então, é importante o nosso trabalho para permanecer nesse processo de preservação da vida. Como é que o Simpro Rio vai participar das celebrações em homenagem ao Dia do Trabalhador, Oswaldo? Vamos participar conforme as orientações das centrais. Nós vamos fazer todo um processo de debates internos entre nós e, ao mesmo tempo, convocatórios. Nós temos uma assembleia no sábado da Educação Superior, que está sendo publicizada hoje pelo site do sindicato, virtual. Nós temos uma atividade sexta-feira de vários chamamentos para a categoria, na discussão, no debate do direito dos trabalhadores. Então, nós temos uma série de atividades que nós vamos fazer junto com as centrais, sempre assim junto com as centrais, nós não vamos fazer nada isoladamente, vamos fazer sempre com as centrais e participando delas e convocando a categoria para participar nesses eventos. E nós temos, evidentemente, na sexta-feira, a nossa organização para a Assembleia de sábado, que vai ser no dia 2 de maio. E uma assembleia virtual, que provavelmente vai ser uma assembleia grande, né, porque as últimas assembleias que nós tivemos específicas de instituições estão sendo grandes na área virtual, porque quase todos participam. Então é isso, nós vamos participar conforme os eventos das centrais sindicais, que a diretoria vai participar conforme pode e convocar a categoria para participar desses eventos. É essa a nossa política nesse momento. E sempre com a discussão e com o debate referente à manutenção do emprego, quer dizer, com a cabeça de manutenção do emprego do trabalhador nesse momento de pandemia, porque vai ser uma grande discussão que está sendo feita. Nós vamos criar até um movimento pelo emprego, né, porque isso é fundamental. Além de manutenção dos nossos direitos, nós temos que brigar, o principal dele é a manutenção do emprego, porque nós sabemos que o empresariado já está demitindo em grande quantidade. No setor da educação privada, ele vai demitir provavelmente na educação superior no meio do ano. Então nós estamos trabalhando profundamente para que isso não aconteça. Por isso nós vamos fazer uma assembleia, fazer essa discussão com a categoria e nos organizarmos para isso, né? Então é isso, nós vamos trabalhar junto nesse momento, solidário com todas as categorias e ao mesmo tempo defendendo, né, toda a história do 1º de maio junto com as centrais sindicais. O que nós temos observado nos últimos anos, Oswaldo, é que há um interesse do Estado em reduzir a qualidade do ensino para crianças e jovens, bem como as vagas em cursos profissionalizantes e dificultar o acesso da população mais pobre às universidades públicas. Como é que se muda esse quadro, Oswaldo, com toda essa sanha liberal tomando conta do Estado brasileiro? Com muita mobilização dos professores e dos alunos da sociedade para, de uma certa maneira, pressionar as instituições e os governos
da importância da educação para toda a sociedade e, evidentemente, da sua profissionalização. É um movimento da sociedade. A sociedade tem que estar organizada. Não esqueçam que, nesses últimos 2 anos, mesmo com esses governos ultraliberais, mudando, né, praticamente a nossa sociedade, fizemos grandes movimentos, mesmo numa situação muito difícil. A mobilização da educação foi muito forte. Um dos grandes fatores de mobilização nesse período, de 2017 para cá, foi a educação. Fizemos até greves na educação poderosíssimas, que ameaçou, né, os governos existentes, né, no sentido de acuá-los em determinados momentos. Não para derrubá-los, mas para acuá-los. Então, é muita mobilização, muita organização, porque nós vivemos um governo em que ele, na verdade, ele não preserva em nenhum momento os direitos fundamentais da educação, tanto do aluno como do professor. Você vê, recentemente eles estão querendo perseguir o professor de toda maneira, né? Escola sem partido, embora o próprio Supremo agora se posicionou na questão de gênero. Então é uma realidade que a sociedade ela vai ter que, de qualquer maneira, de todas as maneiras, se organizar para combater isso e se mostrar cada vez mais forte. A educação é um fator fundamental para isso, e o processo de organização dos estudantes é fundamental, porque eles batem o tempo inteiro nessa questão que há, evidentemente, uma doutrinação. Eles esquecem que a doutrinação principal na sociedade, que sempre teve, é a doutrinação conservadora, né? E não a doutrinação crítica. O que nós defendemos não é doutrinação, o que nós defendemos são discussões críticas. Você, aluno, você, professor, ter o posicionamento crítico da sociedade para que todos possam, evidentemente, discutir. A doutrinação é deles, eles que doutrinam para, de uma certa maneira, condicionar as pessoas a uma situação total de submissão. Não é o caso da educação crítica. A nossa educação quer o debate, quer a evolução do ser humano para um sentido muito crítico do que acontece na sociedade, para que ele possa produzir o seu próprio conhecimento individual e coletivo. Então é mais luta, é organização, é luta e enfrentamento para modificar esse retrocesso imenso que o Brasil está passando. Agora, você vê disposição de luta para os trabalhadores, Oswaldo? Eu te confesso que vejo a classe trabalhadora cada vez mais dispersa, com os sindicatos em frangalhos e imersos em disputas internas. Não há uma coesão para o embate efetivo e esse avanço contra os direitos garantidos pela CLT com muito suor em meados do século passado. Olha, a democracia interna, sindical, ela tem que avançar, né? As brigas internas, entre aspas, né, existentes no mundo sindical, existe e vai continuar existindo, são posicionamentos diferenciados e até ideológicos, isso é normal, né? Agora, eu não vejo o mundo do trabalho totalmente esfacelado como algumas vezes. Pelo contrário, eu acho que nós vivemos um golpe de Estado, uma eleição que, no caso específico, ela não foi legítima, né? Na última eleição em 2018, ela teve vários problemas sérios de legitimidade e que o trabalhador está no seu recuo normal de uma situação controversa, quando acontece esse tipo de golpe forte que as elites, né, que o capital fez com a sociedade. Então isso é normal. E é um momento também de reflexão e um momento de mudança também da estrutura sindical, né, que eles estão fazendo reformas profundas, e também o movimento sindical tem que fazer essa reflexão. E, evidentemente, seus dirigentes também têm que se renovarem, têm que buscar caminhos, a sociedade tem que mudar essa relação também imensa de renovação que vai ter que acontecer no mundo sindical e na organização dos movimentos sociais como um todo. Então isso em momentos como esse é mais difícil fazer, mas é necessário fazer. Eu acredito muito na organização dos trabalhadores, da sociedade como um todo, para mudar essa linha e, evidentemente, criar movimentos poderosos, futuros, para que a gente possa fazer o enfrentamento. Eu não sou daqueles pessimistas no sentido que tudo está ruim, pelo contrário, nós vivemos uma sociedade muito difícil, muito individualista, o capital cada vez mais forte, o mundo passando por um processo forte de conservadorismo, de uma política de extrema-direita, de ultraliberalismo, porém, isso vai acontecer momentos em que a sociedade vai reagir profundamente a isso, porque ela vai chegar um momento de caos.
e esse momento de caos, evidentemente, cria o agravamento entre as relações humanas. E o movimento sindical tem que se reinventar, tem que se reorganizar, tem que buscar caminhos para ele, de uma certa maneira, organizar aquilo que ele sempre fez historicamente, que é organizar os trabalhadores para o enfrentamento contra o capital. Então é isso que nós temos que fazer. Vai acertar, vai errar, vai avançar, vai ter problemas, mas não é assim que funciona. E as questões democráticas internas do sindicato, lá no Simpro Rio, a gente tem uma linha que a democracia é a coisa mais importante para nós no processo eleitoral sindical. A gente, eu ganhei a eleição em 2014, né, como oposição, teve a eleição em 2017, teve 2 chapas, e a gente discute isso o tempo inteiro e defende, inclusive, que a democracia é fundamental para que a gente possa, de uma certa maneira, elevar o nosso sindicato e fortalecê-lo. Então, e tem sindicatos que constantemente têm isso, faz parte, isso é importante. As nossas relações são entre diretoria e oposição, são fraternas, são positivas. Nós temos uma relação muito boa, porque é assim que tem que ser, quando era oposição era a mesma coisa, e é assim que funciona o mundo democrático. Se você quiser avançar, você tem que fazer do seu sindicato um polo democrático importantíssimo para o movimento sindical. E é isso que a gente busca fazer e é isso que a gente defende. Mudando um pouco de assunto, Oswaldo, vocês do Simpro Rio andavam em negociações salariais recentemente, em uma luta enorme contra o empresariado. Como ficou essa situação? Houve um acordo entre os sindicatos e os empregadores? No ano nós temos campanhas salariais. Esse ano é diferente. Na educação superior nós temos um acordo de 2 anos, mas o sindicato patronal fez uma proposta de aditivo ao nosso acordo, por isso nós vamos discutir isso na Assembleia de sábado agora, a Assembleia dia 2. E na educação básica, todo ano tem negociação, seja a educação básica do Rio, seja a educação básica do interior do estado, com outro sindicato patronal, que é o Sinep-RJ. Então, as negociações ocorrem todo ano. Infelizmente, quando bateu a pandemia, era o momento que a gente estava iniciando a negociação. E é óbvio que a gente não teve como fazer essa negociação, que o próprio patronato disse que nesse momento está difícil fazer, porque não tem como convocar a Assembleia, discutir, etc. Mas nós estamos discutindo com o patronal todas as situações, né? Como, por exemplo, na educação básica, nós estamos reivindicando a prorrogação de 180 dias da nossa convenção, que o patronato, por enquanto, não retornou dizendo sim nem não. Ele acha que é difícil, tem que convocar uma assembleia, pode ser que não consiga passar, essas coisas todas. Então, e na educação superior, nós já fizemos várias paritárias, eles convocaram uma assembleia, nós vamos convocar outra nesse sábado agora para a gente fazer essa discussão da proposta deles. Então, as negociações continuam sempre, além das negociações por empresas, que nós temos também acordos por empresa, né? Pelos cursos livres. Então, o sindicato não para, ele continua o tempo inteiro negociando com o patronal. E nesse momento de pandemia, agora nossas negociações também são diretamente com algumas empresas, né, devido a 936, porque não fizemos acordo ainda com o patronal. Quando não se faz acordo entre sindicato e sindicato, a gente faz acordo entre sindicato e as empresas, as escolas ou as faculdades, universidades. Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos discutindo e estamos fazendo com quem aceita a proposta do sindicato, que é aquela proposta de não perda salarial. Então, o sindicato está vivo fazendo aquilo que ele sempre fez, né? Negociando a melhor possível maneira de manter o emprego e o salário dos professores. Não bastasse todo esse cenário de ataques e precarização, Oswaldo, veio essa pandemia para ampliar o caos. Como é que o Simpro Rio está lidando com essa situação excepcional? Os profissionais estão trabalhando naquele sistema de aulas à distância? Parece que boa parte dos professores condena essa modalidade de ensino. Há alguma pressão do grande capital para que se estabeleça o EAD nesse período da Covid-19? Diferenciar EAD do que está acontecendo agora, chamado teletrabalho, trabalho online, coisa parecida. Na educação básica, o Simpro Rio, toda a nossa confederação e federação, somos contra a EAD na educação básica, né? Então, nós já soltamos documento, tem textos escritos, etc. O que está acontecendo hoje é uma questão de emergência e a gente está trabalhando, né, com o que nós chamamos de teletrabalho, ou, né, trabalho remoto, aulas online, coisa parecida, no sentido de, provisoriamente, né, na emergência do momento, a gente poder dar a continuidade à estrutura
de aulas das escolas privadas. Então, na educação pública é diferente, né? É totalmente diferente. Não vou comentar, porque não sou o sindicato que representa, mas no setor privado é outra realidade, né? Então, as escolas privadas utilizaram esse mecanismo, os conselhos municipal, estadual e nacional deram essas orientações, tanto para o público como privado, e o sindicato, evidentemente, teve que conversar com o patronal e tentar chegar a um acordo de limites desse abuso que pode acontecer. E sempre nesse sentido, emergencial, nesse momento de pandemia. Então, a gente não aceita esse tipo de situação fora da pandemia. Então, a discussão é essa, né? Cada instituição acaba se organizando da maneira que ela pode e os professores orientados pelas linhas gerais que o sindicato sempre orientou, né? Sobre a questão de direito de imagem, sobre a questão de não ultrapassar a hora contratada pelo professor dentro da realidade. Se não tiver equipamento, a instituição tem que botar o equipamento para o professor e, evidentemente, dando toda a tranquilidade para esse processo que é diferenciado. Isso não significa EAD, né? Então, a gente faz essa discussão, né? E o professor, evidentemente, também sabe que tem que preservar o emprego, tem que trabalhar e receber o seu salário. Então, ele também tem que, é óbvio, fazer esse trabalho que ele vem fazendo e tem trabalhado muito, e eu estou falando mais uma vez, em alguns momentos, trabalhando muito mais que o normal, né? Da aula presencial, porque a aula online é muito mais complicada, é muito mais difícil nesse aspecto, porque você acaba muitas vezes ficando quase que integral para o patronato. E a gente não concorda com isso. A gente diz que o professor tem que trabalhar naquele horário, naquela questão que foi contratado no início do ano para dar aula presencial com aquelas regras iniciais, que nesse momento de pandemia, evidentemente, vai fazer uma exceção para esse processo. Então é isso. Então a gente ideologicamente e academicamente não concordamos com a EAD na educação básica, porque isso não é o caminho, né? Embora o governo aí querem passar no ensino médio, percentual, etc., mas nós somos contra, porque isso não vai avançar no processo de educação. A educação, ela é fundamental presencial, participação, afetividade, organização social, então não tem como a gente utilizar esse processo para mais tarde passar isso como uma realidade fora da pandemia. Nós vamos nos colocarmos contrário a isso e vamos lutar profundamente contra isso, caso isso venha a ocorrer. E vocês do sindicato têm recebido muitas reclamações e denúncias dos professores a respeito de demandas abusivas dos empregadores durante esse necessário isolamento social, Oswaldo? No início da pandemia, o sindicato funciona, embora está fechado fisicamente, mas ele funciona online, né? Nós temos um grupo de diretores trabalhando direto, temos alguns funcionários trabalhando em casa também para poder fazer o atendimento necessário, né? São poucos funcionários trabalhando, o corpo efetivo do sindicato, mas tem alguns, fizemos uma conversa com eles estão trabalhando e ajudando, botamos todo o equipamento necessário para eles trabalharem. E as reclamações são diversas, abusivas, direito de imagem, trabalhar mais do que pode, etc. E toda vez que acontecem essas reclamações, né, o professor, evidentemente, ele é anônimo, ele não aparece, a gente sabe quais são as instituições quando ele quer falar, e a gente entra em contato com as instituições e tenta resolver o problema. E em muitos casos a gente até consegue resolver, né? A gente há um equilíbrio da discussão com o responsável das empresas, a gente chega a um equilíbrio do momento que possa ser feito. E tem outras instituições que não, a gente não consegue, a gente manda e-mail, a gente oficializa e, evidentemente, a gente coloca para todos, no final da pandemia, todas essas questões abusivas vão ser discutidas juridicamente. Eu venho falando isso, o patronal, etc. Tal, né? O sindicato, nesse momento, ele faz a recomendação aos professores, faz a recomendação às escolas para o maior equilíbrio possível entre patrão e empregado, tranquilidade. Mas se tiver, e como tem, nós sabemos, já tem registrado abusos, nós questionamos nesse momento, se não reverter, a gente vai discutir juridicamente e o nosso departamento jurídico já está organizado e preparado para o final da pandemia, evidentemente, colocar isso em prática, né? Porque, infelizmente, nós temos um grupo ainda de empresários que acham que o trabalhador é escravo, vai servir a hora que ele quiser. E não é assim que funciona, né? Nós somos cidadãos e trabalhamos e recebemos, muitas vezes muito mal pelo nosso trabalho, mas queremos o respeito e a dignidade como cidadão.
né? Então não dá para ser assim. Então por isso que o sindicato fica atento a isso e vai, evidentemente, no momento exato, responder juridicamente a esses empresários que não respeitam a democracia e a sociedade e o mundo do trabalho. Pensando agora no pós-pandemia, já há um calendário de reposição das aulas perdidas, Oswaldo? Vocês do sindicato têm realizado assembleias virtuais para debater essas questões? O sindicato vai discutir essas questões pós-pandemia, né? Nós não vamos discutir nesse momento nada de reposição ou coisa parecida. Isso quando acontecer, quando acabar a pandemia, quando vier a luz do dia, o que se propõe, não se propõe, que o sindicato vai organizar os trabalhadores e vai responder à altura essa questão. Então nós não vamos falar e organizar nada. As nossas assembleias são feitas conforme as necessidades, né, seja específicas, seja gerais. Então nós já fizemos a assembleia, vamos fazer mais uma agora. Então as assembleias são convocadas conforme a necessidade e elas são virtuais, evidentemente, não pode ter presencial. Então nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, como eu já falei anteriormente. Sábado agora vai ter uma Assembleia da Educação Superior, né? Vai estar lá a orientação, o professor para poder participar tem que fazer o cadastro dele, vai receber por e-mail o link, é intransferível, ele vai para entrar para saber se ele é professor mesmo, todo esse cuidado que nós temos que fazer conforme a legislação para não ser contaminada a nossa Assembleia. E essa nossa Assembleia realmente seja de professores e professoras, e não de patrões ou de outras pessoas que venham perturbar o ambiente de uma Assembleia democrática. Então, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo conforme a necessidade. Eu queria ouvir agora, Oswaldo, as suas impressões a respeito desse momento conturbado na política que o país atravessa. Porque parece que, para o Bolsonaro, não bastam as crises econômica e de saúde pública. Ele precisa afundar o país em uma monumental crise política. Qual é a sua análise a respeito dessas denúncias do Sérgio Moro, essas nomeações suspeitíssimas do Bolsonaro para a Direção-Geral da Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Faço uma análise da conjuntura, colocando uma situação que eu vejo desde o início. Ele busca o rompimento e um autogolpe. Então ele cria crise o tempo inteiro, numa defesa ultraliberal da sua política, né, através do Guedes e de todo o empresariado, o capital estrangeiro e da mídia corporativa. Embora, no outro lado, tenha um grupo contrário, mas esse painel dele de esticar a corda e o tempo inteiro criar uma situação de crise, é que ele quer realmente que o país entre no caos para que ele possa se perpetuar no poder uma forma ditatorial. É essa a cabeça dele, essa é a minha avaliação. Ele pensa assim, ele é aquele grupo que o defende, né? E, evidentemente, a pandemia, eles, de uma certa maneira, acirrou o máximo possível, vem acirrando para esse procedimento de autogolpe, como alguns chamam esse conceito. Para mim, na verdade, alongar e desenvolver um golpe de Estado mais forte do que foi em 2016, né? Com uma liderança fascista, totalitária no governo, no poder. Sobre a briga política entre ele e o Moro, a gente sabe que isso é uma briga na casa deles, na casa de quem não defende a sociedade brasileira, que está infectados de processos diversos, de máfias, de organização miliciana, de moralismo jurídico e de corrupção jurídica. Então, essa é uma briga que nós trabalhadores temos que denunciar, e não nós sempre denunciamos quando podemos, porque essa é a grande realidade, que a sociedade ainda, muito conservadora no segmento, defende esses dois, né, vamos usar assim, essas duas lideranças, com uma forma de manter o seu status quo. E muitos trabalhadores embarcam nessa ideia, né? Infelizmente contaminados por uma mídia que o tempo inteiro censura a oposição, censura os trabalhadores. Eu sou um deles, constantemente a gente procura dar entrevista e eles não põem a nossa entrevista, não entrevistam a gente. Tem rádio que fala assim, não quero conversar com os sindicatos, não. Então, nós vivemos isso no país. O país não tem uma democracia, o país vive uma farsa democrática em que esse grupo que hoje se aloja no poder, eles falam na palavra democracia, a mídia corporativa fala na palavra democracia e evidentemente no Estado de Direito, mas eles
não defendem isso. Eles querem um Estado elitista, onde, na verdade, alguns só se beneficiam de todo o processo de exploração cada vez maior do trabalhador. É que eu sempre coloco isso e debato essa questão colocando que nós temos uma elite colonizadora. Ela coloniza o seu próprio país junto com o capital estrangeiro. E ela defende isso e muitos deles nem moram aqui, moram fora e em vez de quando vêm aqui, porque eles são uma elite colonizadora imperialista, né, que está aliada ao capital estrangeiro e nacional. Então, essa é uma luta que nós vamos ter que enfrentar e a sociedade vai ter que despertar cada vez mais. Vai ser longo, eu não acredito que seja curto, e que o papel dos movimentos sociais, dos sindicatos e da sociedade organizada é denunciar esse desvario, essa situação e se organizar para, no momento que se fortalecer, poder novamente construir uma sociedade democrática, uma sociedade em que possamos conviver um com os outros, com diferenças, mas acima de tudo o Estado de Direito e a democracia. Isso que a gente tem que entender que é um processo de retomada que nós vamos ter que ter com muita organização social. Fora disso, não tem outro caminho, é outra situação. Então nós temos que defender demais essa sociedade democrática, se juntar com quem defende isso, para que a gente possa, nesse momento, caminhar juntos para impedir um processo de crescimento do fascismo no nosso país. É possível enxergarmos um horizonte para esse governo? Você acredita na viabilidade do Bolsonaro à frente do cargo máximo da República depois de todo esse processo? Que fim deve ter essa novela, Oswaldo? O Bolsonaro, ele não está fraco. Ele tem esticado a corda, como eu falei anteriormente. Ele, em certo momento, ele se fortalece, em outro momento ele fica enfraquecido. Acho que nesse momento ele enfraqueceu, mas ele está juntando forças de novo com até outros segmentos. Então eu não descarto a possibilidade dele ficar até o final do governo se mantendo, como o Temer ficou 2 anos se mantendo no governo porque não conseguiram impeachá-lo, mesmo com denúncias violentas. Nesse aspecto, a direita, os conservadores, o capital, eles só pensam neles, eles não têm essa questão de defender isso, defender aquilo, não tem dignidade com esses grupos, eles pensam só no capital e nos interesses individuais. Então, eu acredito que ele possa continuar, e pode ser também que é o cenário, esse é um cenário, o outro cenário pode ser que ele se desgaste cada vez mais, ele fica, e seja, vamos dizer assim, uma coisa grave que ele cometa, que consiga, de uma certa maneira, o próprio Supremo, junto com o Congresso, criar um fato consumado em que a sociedade não consegue segurá-lo, aquela sociedade que o apoia, né? Aquele grupo que apoia, que são raivosos. Não esqueçam que em toda a cidade, em todo o país, os condomínios estão brigando porque tem a parte paralela e tem um grupo que grita mito, e começa uma discussão. Ele tem uma base, cada vez, na minha opinião, menor, vem perdendo, mas esse grupo é um grupo que o mantém vivo, e ele também tem, evidentemente, a sua política extremamente ultraliberal, na figura do Guedes e das corporações de mídia que bate nele, mas defende a política econômica dele, e o Congresso, que também defende essa política. Então, é uma situação que ele vai caminhando, né, para mais desgaste, mas ele se mantém vivo nesse processo. E não é fácil derrubar um governo, ainda mais no momento dessa pandemia, que eu não acredito mesmo, que não existe grande mobilização social, né? Só uma coisa derruba governo, é você conseguir botar multidão na rua e criar lideranças que contrapõem aquilo que ele está defendendo e demonstre que ele, na verdade, cometeu crimes. E aí não tem como ele se segurar, né? Mas se ele continuar ainda utilizando os militares, que tem uma base militar forte, utilizando a política corporativa da mídia no sentido do ultraliberalismo, então ele vai se mantendo junto com o Judiciário e o Congresso, e vai se mantendo no poder, né? Pode ser que no futuro ele até se fortaleça, ou pode ter um cenário que ele se enfraqueça e não consegue a sua reeleição. Mas ele vai disputar se ele mantiver no poder, isso não tenha dúvida. Então eu acredito que os movimentos sociais têm um papel importante nesse momento para aglutinar forças para enfrentamentos
fortes que vão acontecer nesse país. Agora depende muito como vai ser o grau de pandemia, né? O grau de pandemia e de morte pode também ser um elemento novo nesse cenário de desgaste do governo. Então, isso tudo tem que ser avaliado no seu momento exato, né? Porque aqui ninguém é guru para adivinhar o que pode acontecer, mas a gente pode analisar cenários, e eu acredito que vai ser uma situação muito difícil no Brasil, vai ter uma quantidade de óbitos muito grande, e isso evidentemente vai mudar o cenário político no final dessa pandemia. Oswaldo, muito obrigado por conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia do trabalhador amanhã, ainda que nós estejamos limitados por conta desse isolamento social, e desejo a você um bom dia. Eu coloco uma questão de despedida do pessoal aí, né, ficar em casa, que é fundamental, a preservação da vida. Se por acaso acontecer de qualquer situação diferente disso, nós vamos ter que fazer um movimento para ficar em casa. Esse é um comunicado que eu faço aí aos professores e professoras, porque nesse momento eu acho que está aumentando os casos no Brasil, o mundo inteiro está alertando a pandemia que o Brasil está acontecendo, e infelizmente tem alguns governos que já estão querendo flexibilizar esse processo, que pode ser um genocídio muito grande. Então, primeira coisa, cuidar da nossa saúde, né? O distanciamento social nesse momento é fundamental, e os movimentos sociais vão ter que estar preparados caso aconteça qualquer política diferente a isso, né? Então eu agradeço o convite do Faixa Livre, agradeço você, Anderson, agradeço todo mundo da equipe que está trabalhando com você, aos ouvintes, e vamos em frente, vamos botar na nossa cabeça que é um momento difícil que nós estamos passando, mas que nós trabalhadores, cada vez mais organizados, cada vez mais buscando o caminho da defesa dos nossos direitos e, evidentemente, avançar para que a gente possa ter uma sociedade democrática, um Estado Nacional de Direito, para acabar com essa maluquice, vamos usar essa expressão, que eu não gosto muito, mas no momento eu coloco nesse patamar, de uma sociedade que fez uma opção para um desgoverno muito ruim para nós trabalhadores e o povo em modo geral. Então, vamos em frente, vamos à luta, e lembrando a todos, a Assembleia da Educação Superior. Quem é da Educação Superior, entra no site do sindicato, vê lá as regras, participar da Assembleia, e se puder participar, é sábado, 10 horas da manhã. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Conversamos aqui com Oswaldo Teles. Ele é presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, o Simpro Rio. Vamos agora a mais um intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a membro da coordenação política da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, Sandra Mayrink Veiga. Sandra, bom dia. Bom dia para você, Anderson, e para nossos ouvintes. Queremos agradecer a oportunidade de poder falar sobre a nossa região e sobre a nossa luta no campo sindical na oposição metalúrgica do Sul Fluminense. Sandra, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa. Sandra, esse ano teremos um Dia do Trabalhador diferente dos outros. Essa pandemia do novo coronavírus fez com que todos nós adaptássemos as relações sociais e não foi diferente para quem é de luta. Parece que as celebrações serão concentradas na internet. E houve também a proposta de um 1º de maio unificado com a maioria das centrais sindicais. O lema desse ano é Saúde, Emprego, Renda, Democracia. Um mundo novo é possível com solidariedade. Como é que vocês da oposição metalúrgica estão avaliando a disposição dos trabalhadores para esse 1º de maio? Essa necessidade de isolamento social, combinada aos ataques que o governo vem promovendo à classe trabalhadora durante a pandemia, de alguma forma provocou uma maior união na luta? A base do Sindicato dos Metalúrgicos aqui no Sul Fluminense conta com 50 mil trabalhadores, abrange 7 municípios, e é a segunda no Brasil, só ultrapassada em tamanho pelo ABC. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada. Agora, respondendo a sua pergunta. Os sindicatos vêm sendo atacados desde o golpe de 2016. Agora mesmo, o Supremo Tribunal Federal permitiu que as negociações entre patrões e empregados não passassem mais pelos sindicatos, não fossem mais acompanhadas pelos sindicatos.
Conhecendo a nossa classe patronal, podemos afirmar que os trabalhadores estarão completamente desamparados e serão certamente lesados em vários direitos, uma vez que terão que assinar uma rescisão afirmando que a empresa não lhes deve nada e que eles estão em perfeita saúde. Com isso, teoricamente, não poderão mais reclamar nada na justiça. O que temos visto na região são empresas apresentando um recibo falso de depósito de 40% do fundo de garantia, por exemplo. E quando o trabalhador vai recolher o fundo, os 40% não foram pagos. Claro que o trabalhador vai entrar na justiça e terá como provar o que está reclamando mostrando o seu extrato do seu fundo. Mas veja só, o trabalhador agora, para abrir um processo trabalhista, tem que pagar. Sabemos da morosidade da nossa justiça. Pode acontecer do trabalhador morrer sem conseguir resolver a sua causa. Outra coisa é essa questão de se declarar em perfeitas condições de saúde. A CSN tem uma fábrica de cal. Lá o trabalhador fica respirando uma nuvem de silício. Esta vai se depositando lentamente nos pulmões. E após alguns anos é que o trabalhador sente que tem alguma coisa errada. Ora, se ele for mandado embora antes de ter os sintomas, e se ele assinou a rescisão dizendo que estava em perfeitas condições de saúde, vai ter que entrar na justiça. A justiça vai alegar que ele assinou a quitação, e assim vamos para mais um processo. Aqui na nossa região, a diretoria do sindicato é inteiramente pelega, e por isso não tem informado e alertado os trabalhadores sobre esse problema. Nós da oposição é que temos tentado, através da nossa página no Facebook, através de WhatsApp, dizer para os trabalhadores que o que o Supremo diz é que não precisa passar pelo sindicato, mas isso não quer dizer que o trabalhador não possa levar um advogado ou mesmo um membro do sindicato para estar junto dele na hora da sua rescisão. E nem que ele não possa escrever todas as ressalvas de próprio punho e anexá-las ao documento da rescisão. As categorias com honrosas exceções estão muito alienadas. Há anos que não se faz formação política com os trabalhadores do chão da fábrica. Não se tem mais as comissões de fábrica por causa do medo da perda do emprego e porque também inúmeras diretorias sindicais se burocratizaram e se acomodaram. Na verdade, é preciso recomeçar muita coisa nos sindicatos para que eles voltem a ser combativos e defendam as suas categorias. Não acho que o isolamento tenha trazido solidariedade e vontade de lutar. Pelo contrário, acho que trouxe mais medo e desespero. E pelo nosso lado, trouxe muitas dificuldades. Tivemos que nos adaptar a novas formas de comunicação, uma vez que não podemos estar nas portas das fábricas distribuindo nossos boletins. Estamos aprendendo a fazer vídeos, cards, usar mais o WhatsApp, fazer reuniões virtuais, etc. Mas quando estamos nas portas das fábricas, podemos sentir muito mais, digamos, o pulso da categoria e sentir suas vontades e receios. Agora dependemos deles entrarem em contato ou que façam contato através de suas esposas, irmãs, enfim, amigos e familiares, pois têm medo de serem identificados pela empresa. Esses ataques aos trabalhadores, Sandra, evidentemente se estendem aos sindicatos. A maioria deles se viu na impossibilidade de seguir funcionando por conta das medidas do governo que limitaram a captação de recursos, com a impossibilidade do desconto das contribuições sindicais em folha. Outros tiveram de se reinventar para continuar a sobreviver. A concepção do que é o trabalho sindical naturalmente teve de mudar de alguma forma. Como você vê atualmente a organização dos trabalhadores em resistência na luta por direitos? Quais as formas de pressão que você considera hoje como as mais eficientes? Nós nunca fomos favoráveis à contribuição obrigatória de um dia de trabalho que vem do tempo do Vargas. Hoje nós temos um número baixíssimo de associados ao sindicato aqui na região. Mas também são anos sem nenhum movimento, além de um pequeno soluço de uma greve em 2016. Hoje a categoria da CSN, por exemplo, é composta de 70%
6% de jovens. Esses nunca participaram de uma greve. E os salários são os piores da categoria no Brasil. A CSN acaba de declarar no seu relatório aos acionistas que ela tem os custos de produção mais baixos do mundo, imaginem só. E aí a categoria se pergunta, para o que serve o sindicato? Na nossa visão, o sindicato tem que ser sustentado pelos seus associados. E para isso eles têm que sentir e ver que a diretoria está ao seu lado lutando pelos seus interesses. Por isso que quando estivermos à frente do sindicato, teremos uma campanha permanente de filiação. E sabemos que o resultado dessa campanha dependerá diretamente da eficácia do sindicato na defesa dos interesses dos trabalhadores. E se isso ocorrer, então sim, eles vão contribuir com uma pequena cota mensal, porque estarão contribuindo realmente para o seu sindicato. Agora, Sandra, como é que você avalia os efeitos da Covid-19 para o mundo do trabalho? Temos observado uma série de iniciativas em todo o mundo que estimulam a empatia, a solidariedade. Você acredita em uma mudança nas relações de trabalho no pós-pandemia? As iniciativas de solidariedade estão sendo realizadas através de ONGs, igrejas, movimentos e não pelo mundo do trabalho. Eu acredito que as relações de trabalho vão piorar após a pandemia. Acho até que o mundo está percebendo mais os efeitos catastróficos do neoliberalismo, mas os donos do capital estão muito satisfeitos, apesar da enorme concentração de renda que está acabando com a capacidade de consumo dos povos. Mas a correlação de forças não está pendendo ainda para o lado dos democratas, dos humanistas, dos que querem uma economia que coloque a vida de todos acima dos lucros de alguns. Aqui no Brasil, esperamos estar errados, mas achamos que vão transformar em lei a MP que flexibiliza e precariza ainda mais as relações de trabalho nesse período da pandemia. E isso, junto com a reforma trabalhista, que já está em vigor, junto com a reforma da Previdência, só vai aumentar o número de miseráveis e precarizados. Eu nunca vi nada tão perverso na minha vida, e olha que já é uma longa vida. Estamos na era das trevas, do ódio, da falta de segurança na vida. Queria aqui chamar a atenção para o afrouxamento das normas regulamentadoras da saúde e segurança no trabalho. O governo retirou quase que completamente as normas. E aqui na CSN já podemos ver os resultados com inúmeros acidentes que têm ocorrido. Para que haja uma mudança, será necessário revogar toda essa legislação perversa, reverter e avançar na nossa Constituição, que tem sido atacada ferozmente. Será preciso fazermos um novo contrato social, com base na solidariedade, na ética, no respeito ao meio ambiente, na organização por bairro, na democracia participativa, com a criação de novos instrumentos e instâncias de participação, para que a população possa opinar. Já aprendemos que não basta incluir milhões de excluídos ao consumo. Se não politizarmos e organizarmos a população, depois eles votam na extrema-direita e nós ficamos assombrados. Nós conversamos aqui no programa essa semana com o sociólogo Ricardo Antunes e ele evidentemente condenou esse processo da chamada uberização do trabalho. Com baixíssimo investimento em formação profissional e em educação no país, há um outro horizonte que não seja o dessas ocupações extremamente mal remuneradas e com pouquíssimos direitos, Sandra. O Ministério do Trabalho não faz falta na atual conjuntura? O fim do Ministério do Trabalho faz parte dessa precarização e dessa quebra dos direitos trabalhistas. Mostra justamente isso. É o pouco caso com o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras. E, por outro lado, mostra o fortalecimento e garantia dos altos lucros dos patrões. A formação profissional é fundamental. Aqui em Volta Redonda havia uma escola técnica que era modelo para o resto do país em formação para siderurgia e metalurgia. Foi fechada, acabou.
Hoje o aprendiz faz um cursinho rápido e entra na produção sem a devida formação. Tem que aprender na marra. Isso quando não sofre nenhum acidente, né? Claro que há outro jeito, mas será preciso construir esse novo horizonte, tirando lições do que já vivemos e que não deu certo. Agora, como estão as condições de trabalho para os profissionais aí da CSN em Volta Redonda, Sandra? Recentemente conversamos com o seu colega Erasmo Quirici e ele fez uma série de denúncias a respeito da situação dos trabalhadores do chão de fábrica, especialmente por conta da proliferação do novo coronavírus. Algo mudou de 2 semanas para cá? A diretoria da CSN tomou alguma providência visando zelar pela saúde dos trabalhadores? Aqui na região, os patrões, junto com essa diretoria do sindicato, estão deitando e rolando, aproveitando a MP que flexibilizou tudo, permitindo suspensão dos contratos de trabalho e redução de salários com o pretexto do Covid-19. O sindicato, junto com as empresas, começaram a chamar assembleias virtuais mediante a colocação do número da matrícula e do CPF do trabalhador. Ora, tanto a empresa quanto o sindicato têm essas informações, o que tira toda a segurança da votação. Nós já entramos com um requerimento no MPT denunciando esta situação. Só para vocês terem uma ideia, na assembleia que fizeram assim de forma virtual na Peugeot, o resultado foi de 98,2% de aprovação da suspensão e redução dos salários. Na região, os resultados das assembleias é de 56% em média. Portanto, alguma coisa está muito estranha. Nossa luta tem sido muito grande denunciando a CSN por estar mantendo, sem nenhum cuidado preventivo, 18 mil trabalhadores na usina Presidente Vargas trabalhando. Desrespeitando, portanto, todas as recomendações da OMS. Tudo com a conivência da prefeitura, já que essa não tomou nenhuma medida contra. É uma bomba relógio de contágio do vírus. Os trabalhadores estão tensos, inclusive com o que diz respeito às suas famílias, já que podem ser os portadores do Covid-19 para dentro de suas casas. Nós entramos com outra representação no MPT denunciando a CSN. O procurador chamou a CSN, que disse que tinha tomado todas as medidas preventivas. Ele acatou o que disse a companhia. Nós temos informações e suposições que a companhia não relatou de fato o que acontece. Ela colocou álcool gel, mas quando acabou, não repôs. Não distribuiu máscaras e no refeitório decretou que cada mesa só poderia ter 2 trabalhadores fazendo a refeição. Mas como ela não ampliou o espaço, na verdade os trabalhadores não têm aonde comer, então o refeitório continua como dantes. Acreditamos, de qualquer maneira, que são medidas paliativas. Como que você trabalha dentro de uma usina sem pegar nas ferramentas que outros vão também segurar depois, sem passar a mão por corrimãos e máquinas e painéis, sem estar perto dos outros da sua equipe, etc, etc. O correto é decretar férias coletivas com remuneração e manter 1 ou 2 pequenas equipes para a manutenção dos equipamentos essenciais, de forma que, uma vez acabada a pandemia, possa-se ligar os botões e painéis, como fazíamos nas greves no tempo do sindicato combativo, e tudo voltava a funcionar sem problemas. Mas não. Ela teve um lucro em 2019 de 2 bilhões e 200 milhões, mas ela não quer parar. Agora acabou de demitir 150 trabalhadores e já tem uma lista de mais 150 a serem demitidos na CBSI, uma de suas companhias. A informação que temos, mas que ainda não foi confirmada pela companhia, é de que vai demitir um total de 2 mil trabalhadores. E, em seguida, contratar o mesmo efetivo, pagando 30% dos salários, de forma que o governo
pague os 70% restantes, conforme a política de socorro às empresas em tempo de pandemia. Isso é para fazer o reparo do Alto Forno 2. Isso é capitalismo, e nós vamos pagando as contas. E a justiça diante disso tudo, Sandra, não toma nenhuma atitude? Vocês da oposição metalúrgica pretendem tomar alguma iniciativa em instâncias superiores para garantir os direitos dos trabalhadores da CSN? Nós estamos sempre entrando com tudo que temos direito contra as empresas, mas também contra o sindicato, quando praticam atos contra os trabalhadores. Esse grupo que está há anos encastelado na direção do sindicato pratica atos inacreditáveis contra os trabalhadores, sempre defendendo os interesses das empresas. Basta dizer que em uma manifestação no processo da eleição, o MPT disse o seguinte: é necessário que a justiça defenda os trabalhadores de seu próprio sindicato. Olha só. Nós já conseguimos anular a eleição do sindicato de 2010, 2014 e 2018. As eleições seriam agora, mas entrou a pandemia e o processo foi suspenso. Temos que aguardar e continuar a luta sempre. Eu quero pedir licença aqui para saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras neste dia de luta que é o 1º de maio. E declarar que nós da oposição metalúrgica temos certeza que nossos direitos só serão respeitados e ampliados a partir da força das nossas lutas. Nós da oposição metalúrgica do Sul Fluminense vamos continuar lutando até que todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham uma vida digna e sejam respeitados enquanto pilares de toda a produção industrial, agrícola, pesqueira e de serviços. Estamos também assegurando nossa solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo, mas em especial os da América Latina, porque somos latino-americanos. Sandra, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa. Eu desejo a vocês um 1º de maio de muita luta. Deixo aqui a você o meu abraço e um bom dia. Mais uma vez, muito obrigada à Rádio Band. Conversamos aqui com Sandra Mairink Veiga. Ela é membro da coordenação política da oposição metalúrgica do Sul Fluminense. E vamos encerrando a nossa edição de hoje do programa. Lembrando que amanhã, por conta do feriado do 1º de maio, nós não teremos a edição inédita do Faixa Livre. Vamos reprisar a edição que foi ao ar hoje. E na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, voltaremos com uma edição inédita do Faixa Livre. Um abraço a todos e até lá!